sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje eu falei que nós não tivemos tempo de acabar o último capítulo do livro No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlo Pacelli. E a gente então hoje vai ler até o ponto que paramos e a partir daí a gente vai continuar a nossa conversa. É de uma carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E aí, se for esse título, mediunidade útil, ele foi falando assim pra gente. A mediunidade, seja qual for a maneira por que se expresse, há de ter uma finalidade útil. Sinceramente, é de pouca valia o cultivo da faculdade medianímica que não se aproveita em benefício do próximo. A mediunidade que não esclarece, não consola e nada edifica, a nosso ver, respeitosamente, deve ser posta de lado, porquanto são muitos os tarefeiros espíritas que se anulam em sua capacidade de trabalho, absorvendo quase todo o seu tempo disponível com práticas mediúnicas improdutivas. Não raro, o processo de desenvolvimento mediúnico carece de ser repensado e retomado em outros níveis. O medianeiro de bom senso, que se autoanalisa, sabe detectar quando a sua produção está deixando a desejar e não tem receio algum de permutar a sua lida ostensiva na mediunidade por uma outra ocupação espiritual mais discreta. E aí ele continua: saber discernir. Em mediunidade, é necessário saber discernir quando se deve continuar insistindo ou não. E ele está falando aqui desse processo de desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento da mediunidade está atrelado ao nosso desenvolvimento, meus queridos. Não dá para a gente parar e pensar, eu já estudei tudo, eu já fiz tudo, eu já consegui tudo. Não é isso não, é contínuo. Temos o exemplo da Dona Ivone Pereira, que ela estudava toda a codificação em um ano. Ela ia de 6 em 6 páginas, começando lá em janeiro, no final de um ano ela tinha feito tudo, né? O trabalho. E a gente vai fazendo isso. Graças a Deus, as casas espíritas nos oferecem cursos. A gente tem a oportunidade de ir e voltar nas obras de Kardec, né? De enriquecer. Mas também, além da casa espírita, é o nosso esforço pessoal. É a criação de hábitos de estudo, é a criação de hábitos de trabalho no bem, é a criação de hábitos de organização da nossa vida, para que a gente não fique rodando perdido, meus amigos. Nós necessitamos desse ajuste, nós necessitamos desse entendimento, nós necessitamos dessa possibilidade de enxergarmos a vida espiritual fora da casa espírita, nas atividades comuns, porque esse é o objetivo da mediunidade. A gente não reencarnou um médium para proporcionar espetáculos, né? Para proporcionar admiração, não. A gente encarnou o médium como uma ferramenta preciosa para a nossa melhoria, para a nossa elevação, para uma compreensão mais ampliada da nossa própria existência. E a partir do momento que eu compreendo a minha própria existência, eu consigo compartilhar com outros. Eu consigo exalar, não é? Essa vibração de gratidão a Deus. E aí ele coloca assim:
Alguns médiuns seriam bem mais úteis à doutrina se canalizassem os seus recursos para atividades que os libertassem do anseio de se equipararem a companheiros com tarefas definidas no campo da mediunidade. Aí eu quero ter a mediunidade igual de A, B, C, D. E aí complica, né? Porque a gente ficar com a competição e até com a questão do ego, né? E até muitas vezes achar que eu vou ser seguro, a minha segurança mediúnica está em sentir igual a fulano ou beltrano, quando na verdade o nosso sensório, a nossa capacidade de decodificação de mensagens vai de acordo com o nosso amadurecimento, vai de acordo com os nossos interesses, vai de acordo com a nossa sensibilidade. E cada um de nós tem uma estrutura diferenciada exatamente para a gente perceber que não dá para ser cópia de ninguém. Não dá para ser cópia de ninguém. E aí ele coloca, não é necessário que a mediunidade se manifeste ostensivamente em alguém para que ele seja considerado médium. Quanto mais ostensiva a mediunidade, mais característica tem de obsessão, né? Porque aquela mediunidade que aparece muito, quase sempre, o que aparece muito? Os espíritos necessitados, os espíritos com dificuldades, os espíritos inferiores. Então, quanto mais ostensiva é essa mediunidade, mais característica tem de obsessão. Então, essa mediunidade, é porque é interessante, né? Quem gosta de aparecer é espírito inferior, né? Os superiores são muito discretos, gente, muito discretos. E isso faz com que o médium, se ele não tiver o estudo, e não tiver confiante, e não souber o que quer, ele vai até achar que não está se mediunizando mais. A gente vê muitas vezes médios que vêm da religião de matrizes africanas, com uma mediunidade extremamente ostensiva. Quando eles chegam, às vezes na casa espírita, e aí alguém fala assim, mas eu percebi que tem esses espíritos trabalhando. Mas não era assim. Então é mistificação? Não é mistificação não. É que o próprio espírito, ele vai estudando, vai sendo modelado também na sua sensibilidade, vai aprendendo um novo jeito de trabalhar, e assim, aquele fenômeno que era, vamos dizer assim, ostensivo, né? Que era... impressionava muito aos sentidos, o fenômeno, ao invés de impressionar os sentidos, vai impressionar os sentimentos. O sentimento de gratidão por aquele passe, por aquele fluido, por aquela palavra, por aquele toque, é uma forma muito discreta. Eu estou lembrando, na última quinta-feira, a nossa querida amiga Maria José, né, que é trabalhadora, diretora aqui do Tereza, ela estava na direção da reunião. E ela que deu a mensagem, foi uma mensagem de Bernardo, né? Um espírito que foi frei franciscano, essa questão toda. E aí, ela falou assim, interessante, quando eu li, teve um momento que eu senti como se fosse um passar de mão muito leve na minha cabeça, um carinho, né? Então, mas de uma forma discreta, ninguém viu, né? E não é nada assim, que a pessoa vai ter um tremor, nada disso, é uma emoção boa. Os espíritos fazem isso, uma emoção boa, né? Já quando a gente trabalha na chamada desobsessão, no atendimento espiritual, a gente percebe que os espíritos, por trazerem dores físicas, registros físicos, ou dores da incompreensão, da ignorância, da dificuldade, eles se apresentam de uma forma ostensiva, com seus pensamentos, sentimentos e até vibrações um tanto desordenadas. Então, é essa questão, né? Quanto mais ostensiva a mediunidade, mais característica de obsessão. E ele continua, torna-se indispensável que o médium não se conflite com seus dons. Da sua harmonização com eles depende todo o processo de seu aprimoramento. Então, eu tenho que analisar, ver como é que a minha mediunidade funciona. Através de quê, gente?
pesquisa, vigilância dos pensamentos e dos sentimentos. Quanto mais eu vou prestando atenção às intuições, às ajudas que eu vou recebendo, mais eu vou me aprimorando, mais eu vou desenvolvendo, mais eu vou me capacitando dentro do expediente da mediunidade. E ele continua: quando falamos e insistimos em perseverança na mediunidade, evidentemente que não estamos excluindo a lógica. Olha só, se não houver, digamos, vocação para a mediunidade, melhor não prosseguir. Porque às vezes a pessoa acha que a forma máxima de ser útil à casa espírita é através da mediunidade. Mas tem tanto trabalho anônimo importante, né? Eu estou pensando aqui no Teresa d'Ávila, nós temos um grupo que vem toda quarta-feira pela manhã para organização, uma grande limpeza e organização do ambiente. Que coisa boa, né? Temos um outro grupo que trabalha no artesanato, confeccionando gorros para os irmãos na rua no período da Jornada de Francisco, no período do inverno. Temos outro grupo que saíram no dia de hoje, o programa gravado, no Café com Fé, para distribuir. Olha quantas formas de trabalho. Temos aquele grupo que organiza a questão da livraria. Temos outro grupo que vem todo dia de reunião pública, cedo, para organizar a questão do nosso lanche. A gente não tem cantina, né? É um lanche solidário, mas tem que ser organizado. E aí organiza o lanche, nesse dia organiza o banheiro. Aquele grupo que trabalha na internet, que para conseguir colocar ao ar a reunião, para aqueles que não conseguem vir a casa. Quer dizer, tudo isso, meus amigos, é trabalho. É trabalho. E aí muitas daquelas pessoas não têm a vocação para a tarefa mediúnica. Não é obrigado a tê-la. E ele continua. Quando fala, então é a lógica, né? Em que eu posso ser mais útil? E aí ele coloca o seguinte, e coisa curiosa, né? Quando às vezes o médium abre mão dessa insistência mediúnica, aí a mediunidade se manifesta com espontaneidade, e no programa passado eu contei a emoção da amiga, né? Que durante muito tempo estava como apoio, embora tivesse orientação para trabalhar com médium de corporação. Até que um dia ela consegue, né, de uma forma, uma surpresa para ela, consegue perceber a chegada de um espírito. E aí ele vem dizendo, a faculdade mediúnica conta com muitos entraves psicológicos a partir do próprio metianeiro. E eu tenho assim, a gente tem aqui na casa de Teresa alguns amigos da área da psicologia, estou pensando em uma especificamente. E ela, quando vem as questões, né, ela questiona muito, porque assim, né, gente, doutora na área da psicanálise, né, essa questão toda. Então é uma dúvida muito grande, porque ela trabalha com a área do pensamento. Então ele fala, né, dos entraves psicológicos. Outra questão é a autoestima. Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Será que eu estou à altura da tarefa? Esse tipo de pensamento, de sentimento, é um entrave para que a tarefa possa fluir, para que a tarefa possa acontecer. Será que o fluido está saindo mesmo? É muita situação nossa, gente, como pessoas que somos trainees, né? Estamos treinando ser bons, estamos treinando essa configuração natural, esse contato natural com a espiritualidade. Então, a gente muitas vezes entrava a tarefa. E continua Dr. Odilon. A opção correta, que deve nortear o médium em seu desenvolvimento, é aquela que o motive à prática do bem incondicional. Veja a mediunidade como se fosse uma árvore, cujos frutos produzidos por ela a transcende em importância e significado. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? E fui intuído e tenho divulgado isso. O trabalho é maior do que nós.
Nós estamos no trabalho, inseridos na tarefa, por misericórdia, mas nós não somos maiores que a tarefa. Então vamos pensar. Aí ele vem trazendo assim, né? Mas o que eu posso fazer para melhorar a minha performance, vamos falar assim, mediúnica? Aí ele vem falando aqui, ó, técnicas de sintonia mediúnica, de concentração, de relaxamento psíquico, de harmonização vibratória, de introspecção, convenhamos, são excessivamente místicas e teóricas, tendendo ao fanatismo e ao desequilíbrio. Vamos perceber, gente, que Odilon Fernandes foi dentista, né? Então o homem de ciência, mesmo no plano espiritual, não se adequa muito a misticismo, não. E a questão da técnica é isso. O que serve para um, muitas vezes para outro, não é nada. Então vamos prestar atenção, né? Quando ele fala o seguinte, a prática do bem condicional. Esse é o maior favor que o médium pode passar. Aí ele coloca, em mediunidade, a técnica não funciona. Nenhum campo de atividades espirituais demanda maior conhecimento prático do que o teórico quanto da mediunidade. E como é que eu adquiro esse conhecimento prático? Através da observação do que acontece comigo. Através da minha atenção aos relatos de outros médiuns. Isso vai nos dar, né? Através da leitura que eu vou tendo das obras sérias, e essas leituras vão me balizando, vão me embasando, né? Então ele coloca, isso não quer dizer que de maneira alguma repetimos em alto e bom som que o estudo deve ser desconsiderado. Não depreendam isso de nossas palavras. O que combatemos é a teoria em detrimento da vivência. Então a gente estuda, né? A gente tem os próprios conceitos que são trazidos pelos espíritos da casa, né? Que vão nos ajudando a entender o processo, que vão instruindo quando eu trabalho. Por exemplo, trabalho de tratamento espiritual. Aqui no Teresa d'Ávila, a gente caminha com as orientações que foram dadas no Leon Denis. E que há 60 anos é feito aquele passo de tratamento daquela forma, com resultados. Então vale a pena a gente aprender a fazer. E a gente aprende sabendo por que se está fazendo. Não é uma forma mística, dogmática, daquele jeito, né? O passe em grandes plateias, né? A gente tem o passe coletivo. Há um entendimento como é que pode ser feito o passe coletivo. Isso é estudo. Mas não é aquela técnica rígida, não é? Não é, porque tudo em mediunidade, já que trabalha com gente. E gente não dá para colocar num quadradinho. Eu tenho aquela expressão, né? Gente não cabe no retratinho 3x4. Gente é dinâmica, é um processo dinâmico. Então ele coloca que o que ele combate é a teoria em detrimento da vivência. Aí ele continua falando. Paulo falou a Tito com base em sua experiência de vida. Ele sabia que contendas e debates sobre a lei eram fúteis, porque Paulo passa isso, né, gente? Paulo passa isso. E tem aquele fato memorável em que ele encontra com Pedro, em que há discussão sobre a circuncisão na casa do caminho, que está lá Tiago, tudo isso. E ele, né, ele chama Pedro para aquele grande debate, né? E ele fala: eu que conheci Jesus, eu não conheci Jesus, mas sei das armadilhas dos fariseus, né? Das armadilhas dos saduceus. Me admira muito você, Pedro, que conheceu Jesus, deixar que isso acontecesse. Está lá em Paulo e Estevão. Vez por outra, caía do olhinho de Pedro, né, uma lágrima, não chegava nem a cair. Mas quando ele passa a palavra a Pedro para ver a discussão, o debate, Pedro fala assim: o irmão Paulo tem toda a razão na sua argumentação. Passemos sem demora ao estudo do Evangelho de hoje. E graças à postura
cristã, a postura madura de Pedro, não houve naquele momento uma primeira cisão, uma pré-divisão do cristianismo. E Paulo mais tarde vê isso. Então a gente está vendo que essas contendas não levam a nada. A gente está vendo Caíba Schutel, no livro Caíba Responde, ele diz, né, ele foi muito atacado pelo catolicismo e ele era excelente, um excelente argumentador, né, um orador, e era esperado até nos dias de domingo aqueles debates entre Caíba e os padres, né? Aquela situação toda. Mas ele fala, embora tenha sido muito útil, que ele perdeu um tempo em algumas discussões. Olha só, gente. E quantas vezes a gente perde tempo nisso? Meu centro é assim, meu centro é assado. Fulano está certo, fulano está errado. Quando eu falo meu centro, eu lembro do Jorge André que fala assim, meu centro é meu umbigo, né? Ele brincava com isso. Então, gente, é o cuidado da gente não se perder e às vezes discussões na própria casa. Não, mas tem que ser desse jeito, mas não tem que ser desse jeito. Aprendi assim, aprendi assado. Ele fala... Os malabaristas da palavra nem sempre sabem o que fazer com as mãos. Às vezes as pessoas a gente fica muito preocupado na teoria. E a gente foge da prática espírita, né? Da prática cristã que nos dá tanto. Quantas vezes, meus amigos, o passar uma manteiguinha no pão liberta o nosso pensamento, nosso sentimento de mágoas, de respostas, de perda de tempo, né? Quantas vezes? O passar uma manteiguinha no pão para dar alguém, né? O dobrar uma roupa, preparar uma roupa. Eu fico olhando outro trabalho no Teresa d'Ávila, porque as roupas usadas que chegam nem sempre chegam em boas condições. Então tem um trabalho daquelas pessoas que lavam as roupas passam e dobram para que aquela pessoa que receba a roupa com dignidade. Olha só, é um trabalho, né? Ah, mas tem a ver a mediunidade com isso, tem a ver sentimento de amor, de respeito ao outro, de carinho, tudo isso está sendo desenvolvido. E quantos amigos espirituais essas pessoas angariam? Porque quem recebe aquela roupinha limpa, quem recebe aquele chinelo para ser usado, fala assim, puxa, graças a Deus, já não estou andando com meu pé no chão, já estou com meu pé agasalhado. Então tudo isso é trabalho no bem. Mas muitas vezes a pessoa é tão teórica que quando ela chega num ambiente desse, ela está deslocada porque ela não tem o hábito do trabalho no bem. E continua o nosso Odilon falando: se a árvore boa é a que produz bons frutos, mediunidade boa é a que oferece resultados práticos no consolo e no esclarecimento. E Paulo, ele fala isso para Tito, né? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E o título da lição é para colocar lá na geladeira, né? No papel da geladeira. A mediunidade útil. Então, queridos, que a gente aproveite as advertências, que eu sei que nas casas espíritas existem. As advertências, o chamamento nosso para a gente ocupar o nosso tempo, o nosso fluido e as nossas forças mediúnicas para o que for realmente útil. E aproveitamos para agradecer ao Dr. Odilon Fernandes, ao médium Carlos Bacelli, né, por trazer à lume essa obra no mundo da mediunidade que foi tão boa para todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. Mediunidade.